Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Achas que Conheces? Este podcast tem o apoio do bairro comercial Caldas da Rainha e conta também com a participação dos alunos do curso de audiovisuais da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro. Passo a agradecer novamente à Ava Concept Store, uma loja de comércio tradicional, por ter gentilmente cedido as suas roupas, as suas maravilhosas roupas, para hoje poder gravar mais um episódio deste podcast. E tem comigo, vamos passar aquilo que é muito importante. João Carlos Costa, muito obrigada por teres vindo. Vamos contar a verdade Olá. às pessoas. Toda a verdade, eu vim cá só para dizer a verdade, não é? Vamos contar a verdade às pessoas. Sempre. Porque isto, pronto, isto é assim, quer dizer, eu que pensei um projeto na minha cabeça, que foi este podcast, em boa verdade, para unir uma comunidade, no sentido em que nos damos a conhecer um bocadinho melhor aos outros, não é? Porque a verdade é que andamos num mundo em que toda a gente acha que conhece toda a gente, e depois essa não é bem a realidade, não é? Porque todos nós temos a nossa vida e muita gente só conhece aquilo que nós queremos passar cá para fora. O que eu queria contar é que nós já fizemos esta conversa. Não é? Portanto, Ou seja, o take 2. Isto é o take 2. Isto já aconteceu. Isto já aconteceu no passado, isto já aconteceu. Só que por problemas técnicos, não é? Só gravámos imagens. E a conversa Seria também. muito interessante. A conversa foi inspiradora na altura. E vai ser inspiradora. E vai ser Exatamente. inspiradora. Vamos tentar. João, vamos lá dar-te a conhecer aqui uma cara tão conhecida das Caldas da Rainha ao nível da comunicação. Aliás, não me lembro assim de nenhuma cara como a tua, nenhuma pessoa com as suas características. Vamos lá dar a conhecer aqui às pessoas o João Carlos Costa. Tu não nasces em Portugal, nem nasces nas Caldas da Rainha. Vamos começar por aí. Antes de viajar até tão longe, diz-me. agradecer para já estar num lugar tão inspirador como é esta loja, que é o superlativo absoluto de comércio tradicional e daquilo que se pode fazer com casas antigas, lugares com muita história, pegar nessa história e contar outras histórias a partir dessa história. Só por isso é já inspirador estar aqui. Depois, estar com gente também inspiradora, que é malta nova, e quando eu os vejo, estes alunos que estão aqui, revejo-me há muitos anos atrás, quando comecei também na rádio, com equipamento completamente obsoleto, com máquinas que não tinham nada a ver com isto. Ainda tens material dessa altura? Tenho algum material, sobretudo os registros, cassetes, as fitas, Claro. Isso tenho. E tenho 2 ou 3 gravadores antigos e microfones daquela altura, mas aquilo era mesmo refugo, digamos assim, o material que se podia arranjar para fazer. A minha primeira emissão de rádio, fui a primeira pessoa a falar na Rádio Litoral Oeste na altura, hoje 91 FM, estava um giradiscos em cima de uma mesa de cozinha, ainda com aquelas toalhas plásticas, Claro, que eu recordo daquela época, cor, muito não é? coloridas, não é? Claro, Daquela claro, época. claro. E, portanto, como tu vês, o ambiente estava criado para fazer um programa de rádio, não é? Porque hoje em Sobretudo com um miúdo super nervoso, não é? Hoje em dia precisamos de muitos ovos, não é? Para fazer uma omelete. É Naquela verdade. altura não precisávamos de muitos ovos para Era fazer, o que havia não é? à mão. Era o que Era o que havia, havia à não é? mão, não é? E hoje em dia até é um bocadinho mal quando temos muitos ovos, não é? Porque a criatividade depois vai embora. É isso, não é isso. Por isso é que eu às vezes tenho medo de todas essas tecnologias que estão a chegar, as inteligências artificiais e tudo isso, que de um lado vem-nos ajudar, mas também nos vem cortar a hipótese de podermos ser criativos, de nos reinventarmos e de fazermos De coisas novas. acrescentarmos, não é? Olha, viajando até França, nasci ao pé de Paris, mesmo ao lado de Paris, num lugar muito bonito. Os meus pais emigraram para a França há muitos, muitos anos atrás e fizeram uma promessa um ao outro que o meu irmão e eu viveríamos sempre em lugares onde estivéssemos bem, Confortáveis. muito confortáveis, e por isso os meus pais nunca foram, portanto, imigrantes de grande sucesso económico, porque investiram tudo em mim e no meu irmão. E portanto, No amor? sim, Investiram muito, tudo no muito, amor. muito. No amor e nas condições para nós estarmos muito bem. Eu recordo-me que eu, apesar de, naqueles anos de muita neve e de muito frio, a nossa casa, na altura, já tinha
o chão aquecido, coisa que não é muito, que na altura era muito, não era muito comum. E, portanto, os meus pais quiseram sempre, não sendo pessoas abastadas, nos dar o máximo. E essa foi algo que me marcou muito, não é? Quando eu me lembro deles, lembro-me sempre desta grande lição de entrega para que os filhos pudessem crescer no máximo Isso é um conforto. legado que tu trazes contigo até hoje? É, é. No sentido em que quem tu tens ao teu lado queres proporcionar o melhor? Eu acho que Quando eu digo ao teu mai- lado, de uma forma geral, obviamente. mais do que tudo eu possa ter aprendido na escola e nos cursos e em tudo aquilo que eu fiz, foi essa lição de humildade de duas pessoas que, com poucos estudos, me deram algumas lições que deveriam estar em qualquer enciclopédia, porque elas, no fundo, ajudaram-me a ser a pessoa, melhor ou pior, a pessoa que eu sou hoje. Que és hoje. Olha, diz-me lá, com quantos anos vens para Portugal? 13, 14. Ok. Isso foi muito mau, isso foi muito mau. Quer dizer que eu vinha de um sítio onde eu não sabia o que era à noite e de repente venho para uma pequena aldeia, a da Gorda, no Conselho de Óbidos, viveres uma realidade que eu não sabia que existia, Mas não foram sabia que havia tempos televisões a difíceis? preto e branco, Foram- não sabia que havia Exato. como é que era possível só ver um canal ou dois de televisão, essas coisas todas marcaram muito um miúdo que vivia numa cidade grande, Tu, não é? quando vens com 14 anos, já vens para o quê? Para o sexto ano? Já nem me lembro. Já nem me Sétimo lembro. ano? Não, vim para o 10º ano. Vim para o Para o 10º ano. décimo ano? Para o Para o 10º décimo ano, ano? sim. E tu tiras alguma formação nesta área da comunicação ou não? Olha, Como é que na isto verdade, começa, esta história da comunicação acontece mesmo por acaso. Eu estava num curso do 10º ano que era jornalismo turismo. E eu até costumava dizer sempre na graça que eu andava no turismo, que era andava a passear os livros debaixo do braço. Certo. E a comunicação era apenas uma parte daquele curso de humanísticas, que era muito amplo em termos do espectro, digamos assim, mas depois, na verdade, não havia muita comunicação. E a professora Clara, que era uma professora de jornalismo, um dia é desafiada pela Associação de Desenvolvimento Regional das Caldas da Rainha, porque eles estavam com o embrião de uma rádio. Correto. E ela escolheu-nos. E nós fomos a um casting. Mas tu já eras aquele miúdo que lá em casa andava com uma colher na mão a fingir Sim. que era um microfone. Não sei se essa imagem é exatamente isso, mas eu fazia muitas coisas. E quando eu era miúdo, um dia, quando eu vim para cá, para Portugal, um dia escolheram-me para ler um poema lá no coreto da festa de no coreto que fica no Largo da Gorda, e lá fui eu ler um poema da Dona Zelinha, que era uma senhora muito emblemática, e continua a ser, na memória de todos, é uma senhora muito emblemática da Gorda, e lá fui ler aquele poema e eu recordo-me que eu tremia a todos os lados. Lembro-me exatamente das pessoas que estavam ao meu lado, muito, muito nervoso, estava muita gente à minha frente. E não sei se foi aquilo que me catapultou para uma vontade de fazer coisas. Eu depois já estava sempre ali com os organizadores e não sei quanto. E depois criou ali, portanto, a minha vontade de fazer coisas e também percebi a real importância da comunicação, porque as pessoas eram todas, me davam os parabéns e aquelas coisas todas. E percebi, naquela altura, não sei quando exatamente, que se eu fosse capaz de comunicar a muitas pessoas, para muitas pessoas ao mesmo tempo, eu conseguia também fazer coisas incríveis, que era, no fundo, levar mensagens a muitas pessoas, ajudar muitas organizações, ajudar o comércio e ao longo do tempo, empurrado daqui e dali, fui fazendo coisas que me levaram aos dias de hoje ter a certeza que comunicar tem uma força imensa, não é? Hoje ganham-se e perdem-se guerras por causa de saber bem, por comunicar bem ou comunicar mal. Hoje em dia a comunicação é o que é, não é? Vê-se a importância que, por exemplo, até nos filmes do James Bond, às vezes é mais importante ter máquinas a comunicar depressa do que ter grandes mísseis. E isso é importante. Isto é uma imagem talvez forte, mas que corresponde exatamente àquela ideia que Porque eu tenho. efetivamente a comunicação, e hoje em dia há muito esta questão em cima da mesa que é informação ou a desinformação, não é? Portanto, caímos aqui um bocadinho, estamos aqui porque efetivamente, e vamos falar ao nível dos gigantes,
a comunicação grande, não é? As televisões vendem aquilo que as pessoas querem ouvir, não é? Claro. Portanto, vende-se a desgraça, vende-se, pronto, efetivamente, vende-se isto porque as pessoas, porque é isto que vende, não é? Porque é nestes canais que fica, porque, Só para teres uma não ideia, é? portanto, todos os dias, é público, não é? Eu dou uma parte do meu tempo, é o contributo que eu dou, digamos assim, à sociedade onde vivo, que é gratuitamente, e digo bem gratuitamente, portanto, promover causas e coisas, não é? Correto. Negócios. Pronto, porque era por aqui que eu queria Mas ir, deixa-me só dizer uma coisa, mas se eu fizer uma diz. notícia, se eu puser uma notícia de um acidente, e quando eu ponho uma notícia de um Tens 10 acidente, vezes mais não é, visualizações. não é 10 vezes, é 100 vezes. Faz, É 100 vezes. exatamente. É uma loucura. Eu às vezes penso assim. E atenção, quando eu ponho um acidente, não o ponho para, portanto, criar sensações nas Claro. pessoas. Crio é porque eu acredito, pelo menos acontece-me isto. Quando eu vejo um acidente, sem querer, eu tenho mais cuidado naquelas horas em que eu vejo um acidente. Exatamente. E Porque muitas vezes humaniza, não um é? acidente, o acidente na estrada, porque a estrada estava molhada, eu tenho a certeza absoluta, absoluta, sem poder prová-lo, que muitas vezes essas notícias vão ajudar as pessoas na sua condução a terem algum Pronto, porque era cuidado. exatamente por aqui que eu queria ir, que é, mas não é este tipo de informação que tu gostas. Não, de todo. Não, de todo. todo. O que tu Aliás, gostas corto metade efetivamente, daquilo que eu recebo. pronto, o que tu gostas efetivamente é de criar proximidade. É isso mesmo. Aliás, fazer uma coisa Não é? que é fazer uma coisa que às vezes as pessoas esperariam de mim, que trabalho com as televisões, que trabalho com alguns dos melhores profissionais da área, esperariam que eu editasse o meu trabalho. Ora, Claro. aquilo que eu quero é que as pessoas, quando veem o João Carlos Costa a gravar com o telemóvel, é terem certeza que aquilo não vai ter edição. Exatamente. Aquilo vai sair bem ou mal, é como se a pessoa estivesse ali naquele Claro, lugar. claro. Eu às vezes até ponho, não sei se as pessoas já repararam, mas por exemplo nos concertos eu ponho o João Pedro Paes na Frutos a cantar, ou a Sara Correia, por exemplo. E eu até escrevo que aquilo é apenas um registro de alguém que estava no público e, portanto, não tem qualquer tipo de edição, é feita com um telemóvel, mesmo que ele seja melhor ou pior, é um telemóvel, portanto, não é uma câmara, não tem os cuidados que poderia ter um técnico e, ponto final, é só isso. As pessoas vão ver ali algo de completamente genuíno, que é exatamente aquilo que elas iriam ver se ali estivessem naquele lugar. Mas olha, já passámos aqui, porque pronto, depois começamos a falar de comunicação, que são duas áreas que tu gostas e eu também. Já demos aqui o salto. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Portanto, tu vens para Portugal, tu vens nessa época, vens com o teu pai e com a tua mãe ou não? Não, venho algum tempo antes, aliás, isso também me traumatizou um pouco. Eu recordo assim, do primeiro Natal que eu passei, não vou dizer completamente sozinho, não seria justo para com a minha família que cá estava e que fez tudo para eu não sentir a falta dos meus pais, mas recordo-me perfeitamente dos meus pais enviaram-me um presente, de estar, nós na altura tínhamos a nossa casa a ser feita, a casa onde hoje eu vivo com a minha mãe, e estava lá uma árvore de Natal, agora não me recordo se fui eu que a pus, não sei como é que foi, sei é que encontrei lá um presente que os meus pais me enviaram, um bom presente, e naquele dia eu senti que não era aquilo que eu queria mesmo era tê-los ao pé de mim. Era teu. E, Mas tiveste, ao passado algum tempo, sim, depois, mais tarde eles vieram, voltaram. e obviamente, Fazes o teu percurso escolar normal. sim, perfeitamente. E quando é que na tua cabeça tu dizes assim, ok, é isto que eu quero fazer, é por este caminho que eu quero ir, pelo caminho da comunicação. Como é que isto acontece? Olha, para já eu Isto estava... não estamos aqui no café, não é? Olha, agora Não. apetece-me fazer ali umas macacadas. Eu acho que acontece em dois momentos diferentes. Para já tive boas notas, portanto, Eras quando um venho... rapazinho de estudo. Era de muito bom. Não era de estudo, mas tive sempre boas notas. Tive uma média mesmo muito boa no 12º, 18 e tal, 18 e, que dava quase 19, pronto. Mas a verdade é que quando eu matriculei-me no primeiro ano de Direito e sempre que eu ia para Lisboa, isto é uma coisa que ainda me acontece hoje, eu sempre que eu vou para Lisboa, eu fico com algo de vazio aqui, porque eu gosto é mesmo de estar aqui. E é muito duro, na altura eu não consegui ser mais forte do que isso, que é a ideia de que ia estar longe
E na altura tudo era mais longe, não é? Longe dos teus. Na altura era tudo mais longe, não é? Claro. Aquilo, isso aconteceu também quando fui para a tropa, então foi um drama, mas de facto estar longe da minha terra e não sei quanto, aquilo criava-me aqui uma angústia enorme. Ao mesmo tempo, eu estava a começar a ter um sucesso relativo nos meus programas de rádio, porque era giro. Eu era um miúdo que vinha de França, com o sotaque francês, não é? Com aquelas palavras que eu não sabia dizer, com um léxico completamente desconhecido, eu dizia palavras completamente descabidas, e tive o Jaime Costa, algumas pessoas que hoje em dia, ainda ontem, pessoas que tiveram muita importância nessa altura na minha vida porque puxaram um pouco por mim, enquanto que umas puxaram, umas abandonaram-me completamente, porque eu poderia ser tudo, mas nunca ia ser locutor de rádio. Exatamente. A primeira emissão de rádio que me deram, a sério, só minha, era um programa ao domingo à noite, na Rádio Litoral Oeste, hoje 99 FM, que ninguém ouvia, o domingo à noite, ninguém queria ir para uma rádio que é ali mesmo ao lado do cemitério, era um antigo matador, mesmo ao lado do cemitério, estás a ver o cenário, não é? O cenário, não é? Então, eu ia de Adagorda, são 3 km mais ou menos, a pé, não havia estradas, havia uma estrada, mas a estrada nacional, não ias pela estrada nacional. Portanto, eu ia ali num caminho, velho, muitas vezes sozinho, com os discos na mão, não é? Porque as emissões faziam-se com discos de vinil. Eram teus? Eram meus, nem a rádio tinha. Alguns já tinhas trazido? Não. Nem eu imaginava. E então, estás a ver a carga negativa. Claro. E de repente o programa que se chamava Última Vaga, hoje em dia ainda tem muitas pessoas que se cruzam comigo e dizem eu comecei a namorar, eu isto, eu aquilo, ao som da Última Vaga. A Última Vaga era um oceano Pacífico. Tu tens esta noção da tua cabeça do quanto tu transformaste a vida de algumas pessoas? Tenho. Eu poderia agora fazer o papel do humilde, mas eu tenho a noção, eu posso explicar isto antes. Eu fui escoteiro durante algum tempo e uma das regras do Baden-Powell, portanto, quem teorizou, entre aspas, o escotismo, era exatamente a ideia de que nós todos os dias deveríamos fazer algo para melhorar o mundo em que nós estamos. Claro. Eu interiorizei isso de tal maneira que eu só me sinto bem se eu fizer isso todos os dias, sempre que eu posso. Não sou a melhor pessoa do mundo, nem é esse o objetivo. Dou visibilidade a muitos atos de beneméritos que são feitos. Às vezes as pessoas dizem, mas um ato benemérito não deve ser comunicado, deve ser feito no silêncio. É mentira. Os atos, nós não devemos propagandear, exatamente, que é diferente. Agora, nós devemos dizer que se este ano a minha empresa, somos uma pequena imobiliária, uma das nossas empresas, nós temos uma empresa de comunicação, que é a ADN, e temos a imobiliária, que é a Mr. House. E nós este ano, por exemplo, oferecemos umas bolsas que comprámos material escolar para crianças. E agora vais-me dizer assim, tu comunicaste muito. Eu não comuniquei muito que eu estava a dar. Exatamente. Embora eu tenha dado. Mas tentaste incentivar a que outros o façam. Muito bem. E quando eu dou o exemplo, se eu sou pequenino, e o que é que aconteceu? É que, de repente, a Ordem do Trevo diz-me, olha, há algumas pessoas que nos contactaram exatamente porque viram o teu exemplo. Exatamente. Não é tão bonito. Eu acho que às vezes até escrevo... Não é? Isso é fazer, claro. Fazer acontecer. Eu às vezes até escrevo assim. Se é possível eu fazer, esta empresa fazer, então você também pode fazê-lo. Exatamente. E às vezes até diga... na sua escala, não é? E nas redes sociais às vezes até diga assim, olha, se não puder ajudar, partilhe. Porque ao partilhar, já está talvez a chegar à porta de alguém que possa fazer isso. Eu, por exemplo, aqui no comércio tradicional, eu digo isto muitas vezes, os meus amigos conhecem, eu não ponho combustível noutro sítio a não ser nas Caldas da Rainha. Eu, a não ser as marcas que me patrocinam, claro, eu não compro nada, rigorosamente nada, a não ser nas Caldas da Rainha. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Ou seja, já eu trabalhei muito com o comércio tradicional a minha vida toda. E quando eu digo toda... Tens noção real das dificuldades do comércio tradicional? Eu diria ao contrário. Mais do que das dificuldades que o comércio tradicional tem, das potencialidades e das vantagens que tem nós investirmos no comércio tradicional. Porque nós compramos
E uns alimentar ténis. aqui uma economia circular, não é? Claro, nós compramos uns ténis da Nike, agora peço desculpa, vou dizer da Lacoste. Aqui ainda não temos esse problema. Pronto, mas vou dizer, nós compramos uns ténis da Lacoste exatamente iguais em Lisboa ou aqui no comércio tradicional, nas várias lojas que compram aqui. Claro. E às vezes é engraçado, porque as pessoas aqui das lojas dizem-me assim, então mas tu tens o patrocínio desta marca e estás a comprar aqui. Porque quando eu tenho que comprar algo, Claro. eu prefiro comprar aqui. Às vezes até com a desvantagem que tem, porque nós sabemos que às vezes o comércio tradicional não consegue acompanhar preços de grandes superfícies, mas a diferença às vezes não justifica e as pessoas não fazem as contas a isso. Claro, Percebes? claro. E eu acho que isso é espetacular. Porque é que haveremos de pôr combustível em... Se nós todos, se as 50 e tal mil pessoas que vivem nas Caldas da Rainha comprassem nas Caldas da Rainha, estou obviamente a exagerar um bocadinho, não é? Mas se nós todos comprássemos aqui, nós vivíamos num lugar melhor. Havia mais emprego, havia uma economia circular, As pessoas tinham mais qualidade de vida. Exatamente. E poderia haver aqui outras coisas que, no fundo, viriam potenciar até a melhoria do próprio comércio tradicional. Pai, que maravilha, obrigada pela tua ajuda. Não, mas eu não estou a dizer isto. Quem me conhece sabe que eu faço isso de uma forma completamente... natural. Não estou a ser simpático, não... Vamos lá voltar. Portanto, começas na rádio e há assim um momento marcante que tu digas assim, foi a partir deste momento que eu dei o salto. Porque vamos lá ver, o João Carlos Costa já é conhecido aqui portas fora das Caldas da Rainha, muito para além disso, não é? Já trabalhas televisão, já trabalhas marcas, já trabalhas com artistas, já, não é? Há um momento na tua carreira em que tu dizes, foi a partir deste momento que aconteceu, ou foi por causa disto que... Eu acho que houve um dia, isto até me arrepia um bocado estar a dizer isto, porque é verdade, um dia eu fui desafiado para fazer uma campanha há 2 ou 3 momentos que eu poderia falar, que é a guerra em Timor, que é o que aconteceu, o massacre em Timor, e em que eu faço na Rádio Litoral Oeste eu e os meus colegas, não é? Claro. Aliás, eu tenho que dizer que eu sou um pouco o fruto de muitas equipas que trabalharam comigo e concordaram sempre dar-me a liderança desses projetos e, obviamente, fazer com que quer dizer, isto é tão bonito, este lugar, que o Ramalho estava ali a dizer adeus e eu tive de dizer adeus. Faça só aqui as parênteses, mas acho que isto é bonito. Vamos Se ele quiser, se ele quiser. Vamos ali convidá-lo. Mas estava eu a... Se ele voltar, ok. se ele voltar. Se ele voltar, Olha, convidem-no a entrar. Já agora, só uma coisa que era... Só uma coisa que eu queria acabar de dizer, depois desta parte, é dizer o seguinte. Olha, estás a ver? É isto. Eu não quero ser a estrela, não é por ter um papel preponderante nas equipas em termos de visibilidade que eu acho que sou mais do que qualquer outra pessoa. Mas os técnicos, as pessoas todas... Vamos deixar um bocadinho a modéstia de parte, mas também trabalhaste muito para isso. E trabalho todos os dias, Sabes que hoje em dia as pessoas até interpretam mal. Eu dou sempre uma vantagem, uma desvantagem de estar comigo. Eu, por exemplo, eu não posso ver as pessoas escreverem A sem H quando levam um H. Eu não consigo que as pessoas ponham os acentos ao contrário. Muitas vezes eu digo e as pessoas ficam chateadas porque acham que eu não lhes devia dizer isso. Eu, tecnicamente, se eu tiver num espetáculo e eu vir um erro, eu muitas vezes eu tenho que dizer às pessoas e às vezes as pessoas concordam, às vezes as pessoas não gostam. A nova geração não gosta muito, infelizmente. Não é muito permeável. Achas que isso acontece? Não sei, eu acho que... Olha, nem queria falar disso, não teríamos aqui o resto do programa. Então, só dizer uma coisa. O que é que mudou? Eu fiz uma campanha para uma miúda que, desafiado pela cantora Rebeca, fiz uma campanha para uma miúda que tinha um cancro. E nós tínhamos que arranjar uma determinada verba. Na altura não havia, digamos assim, as redes sociais que nos fazem chegar em segundos a toda a gente. Era preciso fazer um espetáculo. E nós fizemos talvez um dos maiores espetáculos de sempre nesta região. Não digo que foi 24 horas, mas foram muitas horas de espetáculo. E conseguimos o dinheiro, infelizmente. Não conseguimos salvar a menina, mas conseguimos que ela vivesse mais tempo. Com mais qualidade. Naquela altura eu percebi, eu sou mesmo forte. Não sou um super-herói. Mas quando eu chego a estas pessoas todas e que eu consigo metê-las do lado do bem e fazê-las coisas boas, não é? Isto vale a pena.
quando eu sinto que houve o massacre em Timor, era preciso motivar as pessoas, juntá-las, criar força anímica e criar sinergias, eu consigo fazer uma cadeia humana à volta do Castelo de Óbidos, Claro. que não era... Hoje em dia, tu dizes uma coisa no Facebook ou no Instagram e tu chegas a milhares de pessoas, na altura não, Claro, percebes? exatamente. E eu percebi, isso vem dizer-me assim, uau, espera aí, eu posso fazer uma coisa gira. Quando eu sou agora abordado por vários partidos políticos, no sentido de, pá, você vai-nos fazer a nossa campanha. Eu penso assim, uau, em termos financeiros, isto até era uma coisa gira. Não, mas eu vou fazer uma coisa mais gira. Eu vou estar ao lado de vários e vou mostrar as hipóteses que vários têm. Claro. E que as pessoas escolham, porque Claro. eu não quero... E porque isso é democracia. Não é, não, é que eu não quero, e as pessoas criticam-me, ainda hoje isso aconteceu, as pessoas criticam-me porque acham que eu estou a ser tendencioso. Não estou nada. Eu estou a dar a hipótese a uns e a outros Ter a visibilidade. de mostrar. Eu fui agora desafiado para um projeto muito interessante, eu não vou dizer qual, Claro. porque Claro. acho que não o devo, que eu recusei. Um projeto muito interessante, que seria muito interessante para mim, em termos economicamente? Economicamente seria mesmo muito vantajoso. A questão dos partidos era mesmo vantajosa, Claro. mas este era fazer um trabalho com muitos partidos aqui em toda a região. Eu declinei esse convite porque isso iria fazer com que eu deixasse de ser a pessoa que eu sou. Exato. E eu não quis. As pessoas até levaram um bocado a mal e eu até agradeço que me tenham convidado. Ao longo da tua carreira nunca deixaste de ser aquilo que tu eras em caso algum, ou alguma vez tiveste que ceder? Tiveste que dizer assim? Às vezes temos que ceder. Às vezes temos Infelizmente, era mais bonito eu dizer que não. Eu uso sempre muito uma frase, é hoje com esta idade que eu começo a descobrir que muitas vezes eu estive a trabalhar para pessoas que usaram o meu trabalho para ganhar dinheiro à custa do... ou seja, eu estava gratuitamente a oferecer os meus serviços a pessoas que estavam a tirar partido dele. Exatamente. Isso aconteceu muitas vezes, infelizmente. E muitas vezes, para vivermos numa sociedade tão pequena, não temos a possibilidade de ser completamente isentos. Isto pode parecer mal, mas é a verdade, e quem disser o contrário sabe que não é assim, porque é mesmo assim, pronto. Agora, o que eu posso garantir é que eu tenho a noção que raramente deixei de ser aquilo que eu sou. Eu tento ajudar todas as campanhas que vêm ter comigo, todas, claro. de forma muito genérica. Tenho agora alguns projetos que têm a ver, que vão começar dentro de muito pouco tempo, ainda é mesmo aqui em primeira mão, que tem a ver com o bullying que é feito nas escolas, muito o bullying que é feito na na vida das pessoas, nos casais. No geral. Fala-se na violência doméstica, esquecendo às vezes todos os antecedentes que pode ter a violência. A violência é obviamente algo que é negativo e que se deve sempre contrariar, mas muitas vezes nós temos que perceber se não é a nossa própria sociedade que gera as pessoas que nós temos, não é? Nós não sabemos muito bem se às vezes não é a nossa própria sociedade que, um pouco como na história do Frankenstein, cria pessoas menos boas, menos boas, e muito más, e etc, percebes? Temos aqui 2 ou 3 minutos e eu gostava muito... Isto passou depressa. É no instantinho, não é? É verdade. E gostava muito de que falasses um bocadinho sobre ti. Vou só até onde tu quiseres ir, ok? Vamos a isso. Diz-me uma coisa, tu és um homem, nunca te casaste? Não. Nunca te casaste? Não. Não tens filhos? Também não. Não é? Isto foram projetos que foram ficando pelo caminho porque efetivamente tu és tão ligado e gostas tanto daquilo que fazes que esta parte mais pessoal vai ficando para trás? Eu acho que a parte mais pessoal pode vir agora, que eu ganhei uma outra estabilidade e comecei a selecionar muito, mas mesmo muito, o meu trabalho. Por exemplo, tomei uma decisão que no próximo ano vou apresentar metade da metade das coisas que eu apresentei este ano, que eu não consigo. Muitas vezes eu posso dizer-te que este mês eu tinha viagens para outros países, em alguns casos ia chegar um dia e partir no outro. Claro. São coisas que são desafiantes, porque vou para países onde há apresentadores e eu tenho o privilégio de me escolherem. Exatamente. Por exemplo, em Potocombo, em França,
eu digo assim, epá, tenho aqui tantos colegas tão bons, mas eles são mesmo muito bons, e há 15 anos, acho eu, que sou eu que apresento aquela festa, é a maior... Sentes-te um bocadinho vaidoso? Sinto, sinto. E Maravilha. quando as pessoas dizem, eu acho que se nós não tivermos um pouco orgulho daquilo que nós fazemos e dos resultados que nós fazemos, estamos a mentir, não é? Claro. Porque obviamente que eu me sinto orgulhoso, é um orgulho dos... Eu vou pensar assim, estava a fazer agora uma coisa com o Presidente da República e eu pensava assim, mas quem sou eu para estar aqui? Olha, no último aniversário do Marco Paulo, eu fui ter com o Marco Paulo e eu disse-lhe, ó Marco, estou aqui no meio das maiores vedetas, das pessoas mais importantes, de algumas das pessoas mais importantes do país. O que é que eu estou a fazer aqui? E ele com alguma humildade, com a sua humildade há de ter dito alguma mas coisa mas bonita. eu garanto que isto é verdade. Eu fui dizer, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não sou nada ao pé destas pessoas. Por exemplo, eu estive agora num concerto muito grande, vai passar na televisão, tive o privilégio de estar. E eu pensava assim, quando estava ali no palco, à frente das câmaras, e eu penso assim, juro que eu penso sempre assim, olha, vou-te contar muito rapidamente. O primeiro, portanto, como sabes, eu faço produção, Certo. e sentei-me na primeira produção que eu fiz no Coliseu dos Recreios, sozinho, completamente sozinho, ou seja, tive que fazer aquilo. Sentei-me na primeira fila, olhei para aquele teto lindo do Coliseu, não é? Sim, claro. Olhei para cima, este também é muito bonito, quer dizer. Desafio as pessoas a virem aqui a esta loja, ver o quão belo é este lugar, porque é mesmo magnífico. Tu sabes que eu às vezes venho aqui, já agora vou aqui dizer, às vezes ela sabe, eu venho aqui só respirar o ar que aqui existe e depois vou-me embora. Aconteceu isso muitas vezes ao longo deste ano. Mas dizer aqui isto, eu sentei-me e pensei assim, João, tu estás lixado, tu não vais ser capaz de fazer isto. E depois, quando 6 meses ou 7 meses depois, eu estava ali com um dos artistas mais icónicos do nosso país. E foi apenas o primeiro de muitos, eu pensei assim, uau, que giro, pá. Isto é mesmo aquela coisa de quando nós... E fica aqui este desafio às pessoas. Eu cada vez mais, eu penso que se eu conseguir... Eu só quero ser mesmo o veículo pelo qual passa uma mensagem, percebes? Exatamente. Sou o canal, Exatamente, não é? O termo técnico, não é? O canal em que passa mensagens. Eu quero passar mensagens de pessoas para tentar, naquilo que eu puder, melhorar-me a mim, começar por melhorar a mim, mas, e nesta tentativa de, sabendo que eu não sou perfeito e que eu quero melhorar, poder também ajudar os outros a melhorar. Claro. Mas quando eu sinto o poder que tem eu comunicar uma mensagem, é tão bonito quando, por exemplo, ainda há bocadinho uma senhora aqui nesta loja, aqui mais abaixo, me dizia, ó João, você veio cá fazer a reportagem e veio logo no mesmo dia uma senhora comprar-nos aqui. Maravilha. Isto é Claro. tão giro, isto acontece-me tantas vezes. Coração, olha, dê-me o número de telefone, a semana passada abriu um cabeleireiro, telefone-me a dizer, dê-me o número de telefone do cabeleireiro. Olha, mas conta-me lá, a tua vida pessoal ficou para trás? Ficou para trás, durante este tempo todo ficou para trás. Tu queres recuperar isso? Se eu tiver tempo, se eu tiver saúde e se tudo aquilo que eu estou a fazer, porque estou a fazer coisas que me vão levar para longe de Portugal durante uns tempos, ir e vir, mas vou ter que fazer coisas fora, e o imobiliário também tem aqui ora uma responsabilidade muito grande, e sobretudo porque eu quero que a ADN se torne numa empresa de comunicação, como eu sempre sonhei, porque, mais uma vez, acho, e quem sabe, quem conhece o que a ADN faz, sabe que a ADN faz imensos trabalhos, em que não cobra um cêntimo às organizações, no sentido de as ajudar a melhorar. E muitas vezes fazemos assessoria, inclusive a essas associações, no sentido de as ajudar. Fizemos isto agora durante o verão, a muitas coletividades que ficaram satisfeitas com o nosso trabalho. Mas dizer-te que a família muitas vezes vejo isso. Eu gostava de ter tido mais tempo para viver com o meu pai. A minha mãe, que tem 99 anos. Com quem tu vives? Com quem eu vivo, decidi viver com ela. Claro. A minha mãe, ainda hoje, quando eu saí de casa, me disse a frase que diz sempre, que o anjo da guarda te acompanha. E eu virei-me para ela e disse-lhe, o anjo da guarda és tu. Ou seja, nós temos que valorizar ao máximo as nossas famílias, e se eu encontrar
as pessoas certas, eu tenho a certeza que ainda vou a tempo de fazer aquilo que eu não fiz até agora e que eu tenho a consciência absoluta que não fiz e não tenho vergonha de o dizer e de dizer às pessoas que aproveitem ao máximo as suas famílias, que aproveitem ao máximo as coisas boas Porque é o que e as nós pessoas temos. boas que a nossa vida tem. Por isso é que eu Olha, gosto de ti. eu também gosto muito de ti. Para acabarmos, dizer-te, agradecer-te imenso o trabalho que tens desenvolvido ao longo dos anos. Obrigado. Porque tem sido um trabalho, e quem te conhece sabe isto, é de coração, é verdadeiro. Toda a gente sabe que tu és um comunicador exímio, mas isto poderia ter variadíssimas vertentes e a tua maior vertente é sempre a da solidariedade e por isso, muito Tentamos. obrigado. Tá Obrigado, bem? eu. Obrigada. Obrigado. E já agora, deixa-me Diz-me só dizer coisas. obrigado e parabéns pelo teu trabalho, porque eu acho que também isto é uma nova aventura para ti. Pois é. Eu acho que é justo dizer que todos os comunicadores que existem, e quem trabalha comigo sabe, eu gosto de puxar por outras pessoas. Às vezes as pessoas dizem, mas não há outro apresentador nas Caldas. E é isso que eu queria. Gostava mesmo que houvessem mais pessoas, aliás, porque isso puxa por nós, faz-nos melhorar, faz-nos sempre fazermos coisas melhores, alguma concorrência até, mas sobretudo há tanta coisa para comunicar que se nós fôssemos 20 ou 30 a fazer aquilo que tu estás a fazer, nós poderíamos levar isto mais longe. E seríamos mais unidos. Mais, sem dúvida nenhuma. E dizer-te isto, eu estou a achar tão interessante esta resiliência do bairro comercial, esta vontade de ajudar as pessoas. Eu espero que os comerciantes, que os Percebam a empresários importância. percebam, porque eles deveriam ser os primeiros a perceber, mas que também as pessoas. Eu acho que era importante nós fazermos uma campanha, é urgente, já fizemos isso há uns anos atrás, nós fazermos a própria Câmara fazer uma campanha de compre no comércio tradicional, mas não aquelas campanhas que se fazem no Natal. No Natal não é preciso porque... Toda a gente compra. Toda a gente compra. Exatamente. E durante o ano, depois as pessoas têm que pensar que nós não podemos só inaugurar uma árvore de Natal em dezembro. Nós temos que inaugurar árvores de Natal todos os meses e fazer coisas e ajudar o comércio. E esta ideia simples de eu nunca, a não ser que o carro fique sem combustível, mas posso garantir que eu faço um esforço. É tão giro nós fazemos um esforço, nós desafiarmos, porque às vezes não há certas marcas, não há aquela marca. Não, mas se nós comprarmos, se nós desafiarmos as pessoas, se nós investirmos um pouco de nós neste comércio, e por isso mesmo, eu acho que esta ideia do bairro, eu julgo que ela tem tudo, ou seja, vou dizer, tem tudo para correr mal, porque nos dias de hoje vai ser muito difícil, mas com as pessoas que estão, que a Sara Lopes e a sua equipa estão a juntar, com esta sinergia que está a ser criada, eu acho que é muito mais giro quando eu gosto muito de surf e quando a onda vem assim mais ou menos e nós pensarmos, não, eu vou-me pôr em cima da prancha e de repente aquela onda que afinal parecia difícil acaba por ser uma onda que nos leva a fazer ali uma proeza. Eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que se as pessoas perceberem que nós podemos criar aqui o desafio, e repara, era agora, não era no Natal, Claro. era o desafio. Este ano, as minhas compras de Natal vão todas ser feitas, de uma maneira ou de outra, no comércio tradicional. Já viste como nós poderíamos ajudar a que não houvesse lojas fechadas, que houvesse, aliás, não sei se as pessoas estão a reparar, mas estas muitas pessoas que estão a chegar, Caldas da Rainha tem agora muitos mais habitantes do que tinha há uns anos atrás. Então, nós temos que fazer isto, nós temos que criar aqui energia e temos aqui que criar as condições para que as pessoas que vêm não querem ir para o shopping. Para o shopping, exatamente. As pessoas querem estar aqui criamos, na Rua das Montras e nas outras ruas. Criamos elos, criamos ligações e damos às pessoas muitas das vezes aquilo que as pessoas precisam, que é atenção, carinho e amor. E tu já reparaste, e elas retribuem. E tu já reparaste que quantas vezes eu vejo muitas vezes, por exemplo, as pessoas partilham, por exemplo, nas suas redes sociais, fazem publicidade a uma marca grande e não sei como é. Mas, por exemplo, vão àquele cabeleireiro há 30 anos e são incapazes de tirar uma fotografia ao cabeleireiro e a dizer, eu venho aqui há 30 anos. Fazem compras nesta ou naquela loja. Por exemplo, eu acho que quando nós vimos o que vocês fizeram deste lugar, que lhe deram uma nova alma, eu penso assim, uau, isto é espetacular. Aliás, eu não estou a dizer nada que tu não saibas que eu não tenha já dito. Mas então, isto é espetacular. O que é que nós podemos fazer
para ajudar a que isto se replique, a que isto aconteça mais vezes, a que isto, o esforço, por exemplo, que vocês fazem, este uau, nós ficamos assim a olhar quando vocês decoram aqui a fachada da loja, e eu penso assim, eu vejo outras pessoas a fazerem parecido e a gente poderia dizer a copiar. Deixa-os copiar, deixa-os fazer. Não, é mesmo para fazer. Aliás, nós queremos que todos eu até me façam. sentiria honrado se eu estivesse no teu lugar e pensasse assim, olha, Claro. em vez de pensar que eles me copiaram... Aliás, nós somos os primeiros a incentivar as pessoas. Eu às vezes Vamos ouço lá na rádio, juntos. eu às vezes ouço na rádio colegas utilizarem expressões que são muito minhas, do mundo virado ao contrário, do melhor ainda está para vir, ou do gosto de ti por duas razões, por tudo e por nada. Quando eu ouço as pessoas copiarem as minhas expressões, eu nunca fico chateado, fico a pensar assim, espetacular, mais um que eu consegui inspirar. Temos que ir chamar o José Ramalho que está ali à nossa esfera. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada, até à próxima. Muito obrigada.